Mas naquela época a gente não está falando da religião islâmica ainda, porque não tinha, Maomé não tinha, estamos falando de 600, 700 anos antes do Islã existir. Então, se você não se importar em explicar o básico do básico, eu queria voltar lá atrás, desde da criação de Israel, ou se você acha que precisa voltar um pouco antes no tempo e explicar o que levou à criação de Israel até hoje, Gaza, Palestina, tudo para mim é uma coisa muito complicada e eu acho que para a maioria das pessoas, né, entender esse conflito. Porque parece que não é um conflito Israel e Palestina, Não. é uma coisa muito maior, né? Não, então, esse problema que existe agora Não foi, é? não. É Hamas e Israel. Tá. Então, assim, Então para mim é complicado. Como você acha melhor a gente voltar no tempo para explicar? Qual que é o melhor caminho? Para tentar, né? Eu sei que é difícil. É porque, assim, tem muitos detalhes, né? Um conflito de... A gente poderia dizer que esse conflito começa em 1860, mais ou menos. Caramba! Conflito, eu estou dizendo... Quando volta a existir o início de um movimento nacional judaico para ganhar independência e soberania em parte da região da Palestina, porque o nome da região é Palestina. Não era um país, era uma Não, região. era tudo do Império Otomano na época. Tá. E tudo chamava Grande Síria ou Síria-Palestina. Palestina vem de filisteus. Filisteus era o nome de um povo grego. Invadiu a região 7 séculos antes da Era Comum. E eram inimigos do povo judeu. Lembra de Sansão? Sim. Então, ele lutou contra os filisteus. Tá. Essa história, que é uma história bíblica, mas eu não sou um teólogo, eu sou bem agnóstico, mas assim, o nome Palestina vem de Plishtim. E Plishtim, em hebraico, é invasores. Tá. Eles eram chamados de invasores. Esses caras eram bastante inimigos dos povos da região. E quando os romanos dominam a região, depois de de várias revoltas, eles vão destruir o Jerusalém, vão mudar o nome de Jerusalém para Era Capitolina, e vão mudar o nome da Judéia e Samaria. Judéia é de onde vieram os judeus, né? Por isso que os judeus chamam judeus, eles vieram da Judéia. Judéia é o que hoje em dia é parte sul da Cisjordânia. Tá. Ou margem ocidental, ou Cisjordânia, ou Judéia. E eles vão destruir Jerusalém, e aí os judeus vão ser colocados no exílio. E para poder humilhar, e isso era muito comum entre os impérios naquela época, você muda o nome da região para o nome do inimigo de quem você está expulsando. Então eles mudaram o nome para Palestina, terra dos filisteus. Entendi. E não tem nada a ver o nome, e eu não estou agora desmerecendo o nacionalismo palestino e nem os palestinos hoje e a sua vontade por autodeterminação. Eu super respeito, tenho vários amigos árabes palestinos, mas naquela época a gente não está falando da religião islâmica ainda, porque não tinha, Maomé não tinha, estamos falando de 600, 700 anos antes do Islã existir. Sim. Né? Aí, obviamente, esse nome da região fica Síria-Palestina. Síria-Palestina, que era o nome de toda a região. Todo o Levante, onde é hoje em dia os países que nós conhecemos como Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza. Tá. Esse pedaço era o pedaço do Levante, que tá num... Você tem dois grandes planaltos e você tem uns enclaves no meio, e é mais ou menos essa região. Então você tem aí toda uma história atrás dessa região, e obviamente Jerusalém como marco importante religioso judaico, depois cristão. Jesus nasce em Belém, é crucificado em Jerusalém, cresce em Nazaré, então é tudo perto, né? Belém é 20 km para baixo de Jerusalém, Nazaré deve ser 60 km, 70 km para cima, né? Então você tem aí toda uma importância que no final das contas, quando Saladino, o conquistador árabe, que nem a gente tem aqui o conquistador latino-americano, como é que chama? Que toda cidade tem o nome da rua dele, Caramba! Esse é o nome do cara. Sei. É o... Puta, me fugiu. Vê aí. Libertador... Como é que ele chama? Libertador alguma coisa. Você tem o Google aí, não olha pra gente não. Não, mas eu tô tentando entender. O Libertador da América Latina, esqueci o nome dele. Tem todo país tem uma rua, tem uma praça dele. No Brasil não, né? Mas, no Brasil não, mas na América Latina. Na América Latina tem. Bom, enfim, você tem aí uma... E aí você tem... Bolívar.
Não, Libertador Bolívar. Simão Bolívar. Sim, sim. Simão Bolívar. Simão Bolívar. Aí você tem toda uma invasão. No final das contas, os povos vão se conquistar. O povo árabe vai conquistar parte do Oriente Médio. Eram povos nômades, eram povos politeístas, principalmente, que adoravam imagens. E aí você vai ter uma conquista do monoteísmo, tanto cristão na Europa, como depois a ideia do cristianismo, né, na Europa. Quando Roma adere ao cristianismo, eles vão mudar várias coisas para atender necessidades de diversos povos pagãos ou politeístas. Então, o sábado era o dia sagrado, porque ainda vinha do judaísmo, depois passa a ser o domingo para poder atender um povo pagão aí que adorava o sol. Tá. Então, por isso Sunday, né? Ah, tá. Enfim, você tem aí uma série de coisas relacionadas a essas conquistas e, no final das contas, os árabes vão chegar, conquistar. O Islã vai, obviamente, como uma grande religião monoteísta, depois do judaísmo, depois do cristianismo, vai conquistar Jerusalém e vai construir uma mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que vocês veem na televisão, no mesmo lugar onde estava o segundo templo judaico que tinha sido destruído pelos romanos. É o mesmo lugar, o mesmo quadrilátero. Caramba, que treta. Pois é. Bela de uma treta. Que treta. E fizeram isso com certeza de propósito. Não, mas não fizeram de propósito no sentido de provocar. Afronta. Ah, não é? Eles fizeram de propósito no sentido de é um lugar sagrado. Ah. Cara, alguns lugares, por incrível que pareça, atraem mesmo o sagrado. Dizem até algumas historiadores que eles fizeram para proteger o local sagrado judaico de uma invasão de não sei quem e tal, mas é que hoje em dia as narrativas estão tão polarizadas que falam é meu, é teu, não sei o que, não sei o que lá. No final das contas, eu acho que isso prejudica para tentar resolver no final das contas. Mas, vamos lá. Essa região, no final das contas, cai na mão dos otomanos, que não são árabes, são turcos. Tá. Então, a gente tem que dividir algumas coisas no Oriente Médio. Primeiro, quais são os níveis de identificação? O primeiro nível de identificação é a tribo. É qual família você pertence. Então, você tem várias famílias. Al-Husseini, Al-Saud, Hashemita, você tem Al-Maqdisi, você tem várias famílias grandes, que são milhares e milhares de pessoas que fazem parte dela. E depois, esse é o primeiro nível de identificação. Então vamos supor que tem uma briga entre duas grandes famílias no século XVI. Até hoje não se falam, não podem casar entre eles e o negócio é sério. A segundo nível de identificação é o nível religioso. Então lá você tem, no Oriente Médio, muçulmanos, que são, aí você tem, dentro do Islã você tem os xiitas e os sunitas. Dentro dos sunitas você tem divisões mais moderados e você tem o sunismo mais militante, que é a Irmandade Muçulmana, que da Irmandade Muçulmana saem os grupos Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, a Jabhat al-Nusra e por aí vai. Você tem, fora o Islã, você tem os cristãos, dentro do cristianismo você tem os católicos, os gregos ortodoxos, depois você tem os judeus, depois você tem os drusos, que é uma religião que sai do Islã há 1000 anos atrás, mas eles são árabes. Você tem os beduínos, que são muçulmanos, mas não se identificam tanto quanto árabes, como o povo árabe se identifica. Enfim, você tem... É uma confusão. Depois disso, você tem identificação étnica. Não tem nada a ver com a religião. Então você tem os árabes, tem os turcos, tem os persas, tem os curdos, tem os pachas, que são a galera que mora no Afeganistão. São pessoas totalmente diferentes. Então aí você tem... Os curdos são muçulmanos, mas não são árabes, são curdos. Os turcos são muçulmanos, mas não são árabes, são turcos. Os persas são muçulmanos, mas não são árabes, são persas. E depois você tem árabes que não são muçulmanos. Em Alexandria, os coptas, no Egito, são cristãos, mas são árabes, mas não são muçulmanos. Você tem cristãos no Líbano, tem cristãos em Israel. 200 mil cristãos moram em Israel, principalmente em cidades como Nazaré e Jaffa, que são cristãos, estão lá há 2000 anos. São cristãos árabes, falam árabe, a língua mãe deles é árabe, mas são cristãos, não são muçulmanos. Então você tem assim, essa é a identificação étnica. Depois você tem a identificação nacional, que é a última, que chega nos últimos 100 anos.
Se você é sírio, se você é libanês, se você é Sua egípcio, nacionalidade. se você é iraquiano, etc e tal. Mas essas identificações, elas são fortes, mas as anteriores são mais fortes ainda. Por isso que existem guerras dentro desses países, muitas vezes entre as pessoas do próprio país. Iraque teve guerra civil, Afeganistão teve guerra civil, o Egito teve guerra civil, o Líbano teve guerra civil, a Tunísia teve golpe, a Argélia, todos esses países acabam, de uma certa forma, implodindo por dentro por causa de interesses de tribos rivais, ou etnias rivais, ou religiões rivais, dentro do próprio país. Porque isso é mais forte, às vezes, do que a nacionalidade. Que, no final das contas, é um sistema político que o Ocidente, no final das contas, acaba criando com a Revolução Francesa e tal, a Revolução Americana, que acaba não se adaptando muito bem em muitos lugares do mundo. Essa coisa de fronteira, com linhas retas, dividindo países. Com regras bem específicas. Com regras específicas, e que você tem aí quem vai ser o governante daquele país. Então, o Iraque, por exemplo. Saddam Hussein é sunita. E o Iraque é 60%, 62% xiita. Caramba. E o cara comandou o país, que ele era minoria, e mandava matar um monte de gente. Ele chegava nas cidades no Iraque e falava quem é o mafioso aqui, quem é o criminoso 1 da cidade. E esse cara, você é o prefeito da cidade agora, eu acabei de nomear. É assim. Que doideira. O Assad na família... A Síria é um país comandado por uma ditadura familiar que foram 3 golpes militares, um dentro do outro quase, praticamente na década de 60. Um golpe, depois outro golpe. Todo mundo do exército, coronéis. O Egito tinha um rei. O rei sai, o Nasser, lá atrás, na década de 50, vai e faz um golpe, não deixa o rei voltar. A partir de agora, o Egito é um estado, uma ditadura militar, laica, não religiosa. E aí começa, tem várias histórias que são paralelas dentro do Oriente Médio, mas no final das contas, a criação de Israel, que você me perguntou, a gente poderia talvez trazer, o Império Otomano deixa de existir na Primeira Guerra Mundial. Tá. Que é o paralelo ao fim da Primeira Guerra do Império Otomano. A gente tem que voltar ainda 50 anos antes do Império Otomano acabar, em 1860, 65, 70, 85, 90, que é quando muitos judeus que já moravam, sempre teve presença judaica lá. Teve, obviamente, mais presença árabe, porque aquela região foi dominada por impérios árabes e muçulmanos ao longo dos últimos 1000 anos, né, antes do século XX. Mas existiam judeus em Jerusalém, eles eram maioria, em 1860, tinham 10 mil pessoas em Jerusalém. Só a Cidade Velha era construída. Primeiro bairro fora da Cidade Velha de Jerusalém. Então, as pessoas saberem, não tinha Jerusalém Oriental, Ocidental, não existia isso, era só a Cidade Velha. Tá. As pessoas o primeiro bairro é Montefiore, que é 1861. Judeu, empresário, queria que as pessoas fossem morar fora da Cidade Velha por causa de doenças e saneamento básico. É muito apertado, tava muito velho, a galera tava morrendo, vamos sair da Cidade Velha e abrir novos bairros. Então, assim, o movimento sionista, que isso é importante colocar, o movimento de autodeterminação do povo judeu, esse é o nome, sionismo. A volta a Jerusalém, Sion é o nome da montanha lá de Jerusalém. Monte Sion. Não é nada mais além disso, sionismo. Sionismo é os judeus quererem se autodeterminar em parte da sua terra ancestral. Só. O sionismo, assim como se você podemos falar assim, o que seria um patriota brasileiro? Um cara que quer que o Brasil continue existindo como um país para os brasileiros. Então, por exemplo, se existir uma proposta de lei aqui e falar, vamos trazer 300 milhões de alguma pessoa de algum outro país, de algum outro lugar do mundo, muita gente talvez vai falar assim, se a gente trouxer 300 milhões para cá, o Brasil vai deixar de ser brasileiro, porque vai ter mais gente de outro lugar, de outra nacionalidade. Então o sionismo, na verdade, é apenas a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Ele não define o resto e para baixo. Então, o sionismo é algo que é a ideia da criação. Porém, embaixo disso está como o país vai ser comunista, o país vai ser socialista, o país vai ser capitalista. Não, mas antes disso, já se tinha ideia que ia ser essa mesma região ou poderia ser
qualquer lugar no mundo. Quando surgiu as primeiras entradas, as primeiras migrações surgiram antes do movimento formal ser criado. Tá. Então teve gente do Marrocos em 1600 que migrou para Israel, para a região. Teve gente na Líbia que migrou. Naquela época era muito difícil migrar. Imagina 1650 você sair de Marrakech, no Marrocos, que dá 2.000 quilômetros de distância. Atravessar a África ou atravessar o Mediterrâneo de quê? De barco. Então as pessoas não saíam muito, né? Para se aventurar assim desse jeito. Só que eventualmente isso acontecia.